O Andrade, você falando sobre reforços do Palmeiras, a presidente Leila Pereira cravou. Vão chegar reforços e a torcida do Palmeiras pode ficar tranquila. Foi a palavra dela depois desse empate do Palmeiras com o São Bento 0-0. Falou que o torcedor terá excelentes notícias. E faz bem. O Palmeiras, primeiro, é importante destacar entre erros e acertos. Por enquanto, são mais acertos do que erros, porque priorizou as renovações de contrato. Especialmente, por exemplo, do Dudu, que é um dos capitães da equipe, um dos principais jogadores, dos ídolos recentes da história do clube. Então, priorizou, do ponto de vista financeiro, da parte também de desprender esforços, a renovação do Dudu, entre outros jogadores. Vendeu, no caso, perdeu o Scarpa, mas depois vendeu, e vendeu bem o Danilo. A gente já discutiu aqui nos programas da semana passada a forma como foi a venda do Danilo, um preço interessante, na hora certa, depois que o jogador deu rendimento dentro de campo, foi campeão de diversos campeonatos, e com 23 anos precisava dar esse passo para frente na carreira, que é jogar na Premier League, o principal campeonato do futebol mundial. Depois de renovar os principais contatos, acertar as vendas e se reorganizar financeiramente, o próximo passo, até porque o torcedor cobra isso e tem que cobrar, primeiro porque o Palmeiras precisa de uma peça de reposição para o Danilo. E mesmo que não precisasse, o Palmeiras precisa mostrar força no mercado, como sempre mostrou nos últimos anos, entre erros e acertos, obviamente, alguns funcionaram, outros não funcionaram, mas a Leila, pelo menos, tem sido correta, ou pelo menos tem um padrão de pensamento, que é trabalhar com prioridades, e agora é hora de contratar. E nada como contratar, se vier a ser de fato o Matheus Henrique, por exemplo, é um jogador que o investimento é alto, é um jogador que deu muito certo no Grêmio, é um jogador que passou pela seleção brasileira e ainda tem condições de participar na seleção brasileira, tem apenas 25 anos, então começaria muito bem, não diria demorado, porque talvez os outros que foram mais ágeis, mas o Palmeiras precisa logo se mexer no mercado, para mostrar para o mercado, para reforçar o elenco do Abel Ferreira, e começando pelo Matheus Henrique é importante, mas que não pare por aí, sem cometer loucuras, evidentemente, a própria Leila diz isso, que ela é muito responsável do ponto de vista financeiro, quase que dando ali uma bicada e cutucando o Corinthians, por exemplo, o Flamengo, entre os outros rivais, porque tem um pouco disso também, de perceber que o Corinthians fez loucuras, e fez uma loucura, por exemplo, com o Yuri Alberto, que dentro de campo justifica-se, mas fora de campo, todos os contornos, direito para cá, porcentagem para cá, foi tudo muito confuso, e cometeu uma loucura o Corinthians, pelo menos é a forma que eu enxergo. Então a Leila é inteligente nesse ponto, agora de reforçar, porque vai ser cobrada. Mesmo sendo um jogo contra o São Bento, estreia do Paulistão, entre aspas, o Paulistão não importa, mas vai empatar o próximo jogo, por exemplo, ou perder o próximo jogo, se não vão cobrar reforços. Então a água está batendo ali no bumbum, tem que se agilizar. Importa para quem não ganha, sempre tem a cobrança. Para quem ganha, falam que não vale tudo isso, mas para quem não ganha, sempre tem a cobrança. Você vai nas todas as postagens do Twitter do Palmeiras, qualquer postagem de qualquer assunto, a maioria dos replies, das respostas dos torcedores são: cadê os reforços? Anuncia alguém, contrata jogador. A galera tá cobrando já nas redes sociais. Mas isso também mas sempre, desde que a Crefisa chegou, desde que ela assumiu essa parte de investimento no Palmeiras, sempre desprendeu muito dinheiro. E lá atrás, então, contratava basicamente quase que sem critério. Contratou muito sem critério. Me recordo logo que chegou Alexandre Matos, mais acertou do que errou, é bem verdade, mas contratava jogador a rodo. Cada dia parecia que o Palmeiras anunciava 2, 3 reforços. Acostumou mal o torcedor, porque o torcedor, o primeiro ponto, evidentemente, é ser campeão e ganhar jogos. E o segundo ponto é o que traz notícia, é o que traz provocação com o rival, é o que traz notícia, é o que traz polêmica, é contratar reforços, é vender jogador, é buscar o mercado. E isso mexe com aquilo que é a essência de ser torcedor. Torcer e acreditar que o seu clube vai se reforçar. E o Palmeiras não se reforçou por enquanto, mas agora talvez com o Matheus Henrique comece com o pé direito. Lembrando que nesse caso aí do Matheus Henrique é uma possibilidade que ainda não foi uma proposta nem sequer concretizada pela apuração do André Hernan, mas que o clube já sabe que a pedida do Sassuolo pode ser entre 4,5 milhões de euros e 6 milhões de euros. Só para fechar esse assunto do Palmeiras, abrindo aspas para a Leila Pereira, ela diz o seguinte: podem ter certeza absoluta que chegarão reforços. O nosso time já é extremamente competitivo, mas estamos sempre em busca de melhorar cada vez mais, mas sempre com a aval dessas 3 pessoas, presidente, diretor de futebol e o técnico. Falou no lançamento da Palmeiras Pay. Ela também disse: eu gostaria de falar para tranquilizar o torcedor, perdão, Andrade, que terá pode continuar. Notícias o mais breve possível. Claro que sim, sobre se os reforços vão chegar ainda no primeiro semestre. Temos muitas conversas, perdão.
Tem que chegar no primeiro semestre e é pelo menos ali 2 reforços. Só o Matheus Henrique não vai suportar aquilo que é a exigência do Palmeiras para essa temporada. São várias as competições, o Palmeiras se habituou a jogar praticamente todos os campeonatos, a brigar por todos os campeonatos. E se quer manter a bitola, a exigência lá em cima, a fasquia, como falamos aqui em Portugal, com o Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, não dentro de campo, ainda é mais uma questão de investimento, de contratar reforços, o Palmeiras precisa se mexer. Pelo visto, vai se mexer. Se a Leila falou, está falado. Caso contrário, as palavras vão brigar contra ela própria e ela de burra não tem nada. Aliás, é muito inteligente nesse ponto.